Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Mentalidade Médica. Aqui traremos profissionais de íntima relação com a atividade médica de forma a reforçar a essência, a mentalidade, a verdade, a entrega da verdadeira medicina a todos aqueles que dela procuram. Aqui traremos médicos, traremos profissionais de marketing, de espiritualidade, de contabilidade, do meio jurídico, de forma a acrescentar de maneira sistêmica na carreira de todos os médicos brasileiros que queiram empreender, que queiram transformar a vida das pessoas através de uma verdadeira medicina de qualidade e que traga real valor à vida de todos os nossos pacientes, sejam aqueles que atuam na parte estética, na parte de dor, na parte de câncer. Em qualquer área da medicina conseguimos agregar um real valor na vida de todos. E para abrir esse primeiro episódio, a gente traz uma pessoa de um valor inestimável para a nossa região, para a nossa cidade, que tem uma carreira, uma trajetória incrível, que tem um posicionamento e que já construiu coisas que todo profissional médico quer construir, uma carreira sólida de reconhecimento, de resultado e de verdades. Trago aqui hoje ela, Samara Veras, formada em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dermatologista, diretora técnica da clínica Samara Veras, speaker da Dermadream, da Toscane, da Núvia, palestrante nacional e internacional, criadora do método Lips Sculptor e também agora, mais recentemente, ela é autora de livro, olha aí a autoridade que ela tem, autora do livro Entre Pele e Alma, que a gente vai falar dele também durante esse podcast. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Alegria imensa em poder compartilhar desse podcast com você e eu tenho certeza que vocês irão tirar muito valor da nossa conversa aqui de hoje. Muito bem-vinda. Muito, muito, muito obrigada, Everton. Que prazer, que honra e que responsabilidade abrir este projeto que eu tenho certeza que é puro sucesso, que Sim. vai inspirar muita gente, que tem um propósito por trás. E por isso mesmo me sinto muito honrada em ter sido escolhida, convidada, e estou aqui de peito aberto, com pele e com alma, para poder compartilhar a minha história. Sim. Vamos começar, Samara, lá do início, né? Do início de tudo. Como que Samara Veras olhou para a medicina e disse: aqui será a minha trajetória profissional? Muito bom. Bom, primeiro eu não venho de uma família de médicos, eu sou a única médica da família. Sim, E eu olhei para a medicina com a vontade de ajudar, de fazer pelo outro, de entender muito sobre a mente humana. sim, Inclusive, entrei em medicina pensando em psiquiatria. sim, É. E durante toda a trajetória, a faculdade, os estágios, eu fui ali me encantando e me apaixonando por várias especialidades, até que me encontrei na dermatologia, no finzinho da minha formação, né, acadêmica. E aí olhei para a dermatologia com um propósito muito profundo, né? Algo muito além do glamour. Na verdade, sim, o que eu percebo é que muitos ainda enxergam a medicina com glamour, e eu nunca enxerguei dessa forma, sim, né. Eu sempre enxerguei com essa responsabilidade de fazer pelo outro, de ir ao encontro da fragilidade do outro e poder ser luz, poder ser algo que realmente pudesse ajudar. E aí veio a medicina, veio a dermatologia, comecei com a minha primeira pós-graduação, inicialmente na sim. parte clínica e depois com a parte estética. E aí todos os desdobramentos na parte estética, que foi o que aconteceu, estamos aqui hoje. Sim. E
Voltando aqui para a estética, você escolheu a parte estética da dermatologia e é muito comum a gente estar na faculdade, principalmente se a gente não tem um referencial na nossa família. Ah, quem é filho de oftalmologista vai ser oftalmologista. Quem é filho de cardiologista tem uma tendência muito grande a os pais são espelho para os filhos, mesmo que não queiram, mas são. Às vezes a gente passa coisas até que não queria passar, mas passa pelo o fato do espelhamento. E a gente que não tem uma referência na família, às vezes muda muito de especialidade durante a faculdade. Eu também não tinha. Quando eu me formei, eu era o único médico da minha família. Hoje tem primos que já se formaram e estão se formando. Mas olhando hoje para a estética, o que é que a estética representa para Samara Veras? O que a estética representa? A estética representa libertação, autoconfiança, poder. Eu encontro no explorar das questões filosóficas dentro da Sim, estética algo que vai muito, muito, muito além da pele, né? E a sim, prática, o dia a dia me traz tantos exemplos disso, dessas transformações possíveis diante sim, do diante do cuidado, diante do sim, tratamento da autoestima. Então eu sempre percebi, como eu falei, aquela médica psiquiatra que não aconteceu, né? sim, Que tornou-se, que veio para a estética, na verdade consegue explorar muito dessas questões psicológicas, sim, comportamentais dentro da estética. Então eu encaro a estética de uma forma muito profunda, muito responsável sim, e digo muito assim que o que talvez mais me diferencia, que me fez ganhar voz dentro dessa minha área, dessa área que eu escolhi, foi foram as questões não médicas, não foi a não sim, medicina, foi justamente a filosofia por trás da estética, a psicologia por trás da estética, todo o sim, lado emocional que eu busco tratar nos meus pacientes, porque eu estudo estética como um todo, não é apenas a sim, estética da beleza humana. sim, E aí, quando a gente vê estética, beleza como um valor, sim, né, que se aplica não apenas ao corpo humano, mas à natureza, ao cotidiano, às obras de arte, à arquitetura. E aí você começa a enxergar que o mundo precisa da beleza, sim, né? É uma necessidade. O que seria do mundo sem a beleza? E aí eu vou entrando nessas questões e enxergando a estética do corpo humano também, dos pacientes que me buscam por muitas vezes nem saberem exatamente o que estão buscando, e eu vou explorando esse lado da estética. sim. E quem tem um conhecimento raso da estética acaba banalizando algumas situações. E eu sempre digo que a gente que é médico é transformador de vidas. O que você faz do ponto de vista técnico é apenas um instrumento que você usa para transformar a vida das pessoas. Certo dia eu operei uma paciente que tinha fissura palatina e geralmente a rinoplastia, que é a cirurgia que hoje eu mais pratico, 90% do meu movimento cirúrgico hoje é rinoplastia, é a última cirurgia que esses pacientes fazem. Eles vão crescendo, aí vão fazendo cirurgias no palato, no lábio, e a rinoplastia é a última. E era a 12ª cirurgia que essa pessoa ia ser submetida na vida. Então ali para ela era um momento de apoteose. Ela não conseguia tirar foto, aparecer em vídeo. Sempre uma pessoa recatada, nem nos meios sociais conseguia aparecer. E no dia da cirurgia, essa menina era uma emoção, a família toda ali, comovida. Era um momento de fechamento de um processo cirúrgico em que eu iria entregar uma pessoa ressocializada. Só sabe a dificuldade de pessoas que não conseguem aparecer em foto, em vídeo, que hoje a gente sabe que é uma realidade. Quem está no dia a dia do consultório vendo o quão profundo é o quesito estético na vida das pessoas. E se a gente for extrapolar, a estética, ela tem acepções religiosas, por exemplo, Esté na Bíblia era uma moça muito bonita e por causa de sua beleza chegou ao Palácio Real para ser rainha no lugar de Vasti, para libertar o povo de Deus. Então Deus usou da beleza para também ir em favor
do seu povo. Então, sobre várias acepções, se a gente for olhar na natureza, a proporção áurea está presente em muitas coisas. Então, a beleza faz parte da história da humanidade. Para tanto, ela tem que ser vista com a importância que ela deve ter, não no sentido raso, mas no sentido mais profundo da beleza que a gente possa extrair de qualquer ser humano. Exatamente. Eu acompanho muito dessas transformações. Encontrar pessoas que muitas vezes chegam de forma recolhidas, retraídas, às vezes mal-humoradas, né? Tratando a minha equipe de uma forma mais ríspida. Muitas vezes a gente precisa entender o que está ali por trás, né? E aí eu já me deparei com pessoas desse tipo e consegui ver a transformação ao longo de um tratamento que foi um tratamento estético, mas que foi libertando. Por isso que você me perguntou o que é estética. A estética é libertadora. Sim. Essa pessoa foi se libertando, foi encarando, né, o olho no olho de forma muito mais presente, com mais coragem. Isso tudo fruto de um tratamento estético. Então, é como você falou, é libertador, liberta de muitas dores também. A dor estética é uma dor que realmente dói, que aprisiona. Bullying. O bullying que se sofre, né? O preconceito, muitas vezes. Os estudos mostram aí o quanto a beleza abre portas, a beleza traz salários maiores, a beleza traz tratamentos diferenciados. O fato, não sou eu que estou dizendo isso, é que os estudos mostram Sim. que isso é muito comum, é real. E se você pretende estruturar o seu consultório particular ou melhorar o que já existe de forma mais lucrativa, previsível, permitindo ter escala, é só você preencher o formulário de aplicação que está aqui no próprio link do YouTube, que a gente vai entrar em contato, um dos nossos especialistas vai identificar em qual momento da carreira você está, e independente de dar seguimento ou não na nossa mentoria, você vai tirar muito proveito já dessa reunião, que a gente vai contribuir com certeza com o sucesso da sua carreira. Então vocês viram aí a profundidade que a doutora Samara trata, a medicina, a sua área de atuação estética e o trato e o cuidado que ela tem. Eu digo isso porque a gente comunga de vários pacientes em comum. Então, muitos pacientes, às vezes, a gente está tendo no mesmo prédio, ele diz, eu vim lá da doutora Samara Veras agora. Mas vamos aqui para a nossa atuação profissional. Como foi a trajetória da doutora Samara Veras, recém-formada? A doutora Samara, recém-formada, não tinha um consultório bonito que ela tem hoje, Não. não tinha um glamour que ela tem hoje, não tinha a cartela de pacientes que ela tem hoje, não tinha um nicho de pacientes que ela conseguiu atingir em Mossoró e região e até em outros estados e países. Como foi a jornada lá do comecinho, doutora Samara recém-formada, até agora? Eu não tinha nada disso, mas eu tinha algo que eu preservo muito igual até hoje, que é a minha verdade, a minha presença, a minha atenção. Logo que formei, por uma questão pessoal, eu voltei para minha cidade, Mossoró, Sim. né? E foi quando eu optei por fazer as pós-graduações e eu ficava nas idas e vindas durante 4 anos, assim. E durante esses 4 anos de mais investimento em estudos, eu fiz aquele trajeto típico de plantões, Sim. de UPAs, né? Dei muito plantão nas UPAs. Passei pela fase também das UBSs, eu fui... Fez PSF. Exatamente, eu fiz PSF durante 4 anos. Então, eu me dividia entre ainda a minha formação e o trabalho dessa forma. E aí foi quando eu, depois de 2 anos e meio de formada, abri o meu primeiro consultório. Nessa época, menorzinho, dividia com outro médico, uma salinha em que ali a cada turno eu trocava, colocava os meus porta-retratos, no turno dele ele colocava os dele, a gente revezava a sala e metade do turno eu fazia PSF, né? Depois de um tempo, chegou a decisão, a possibilidade de investir em um consultório maior,
Eu comecei a aumentar a minha clientela, minha quantidade de pacientes, e por um tempo fiquei muito na dúvida dessa transição. Será que é hora de deixar o PSF e me dedicar apenas no meu negócio? Eu tinha muito essa dúvida, porque eu ainda não tinha pacientes o suficiente para preencher todo o horário, né? Todos os turnos. Eu Então, não só para tinha deixar claro, você estava no PSF, também nesse período dava plantão, nesse isso mesmo período fazia pós-graduação e atendia e no consultório no particular. consultório particular. Então, se virava aí em 4. E eu era, e mãe, E né? E mãe, mãe. 5. Sim. E aí, nesse período de transição, que foi acho que um dos mais difíceis, foi decidir largar o PSF. Eu dizia assim: Sim. ah, eu quero ser mãe de novo, e aí eu preciso de uma estabilidade, eu vou ter que me A ausentar. falsa A segurança. falsa estabilidade é aquela coisa. E aí acabou que eu nunca fui mãe novamente. E olha, Sim, imagina se isso fosse motivo de ter me sim, prendido na decisão de não vou largar e não vou me dedicar puramente ao meu negócio. sim. E aí foi a coragem que veio e foi uma das decisões mais acertadas. Eu já estava amadurecida para isso. Foi quando a gente foca, cresce, né? Então, no que eu foquei mais no meu negócio, no meu consultório, ele cresceu, ele desenvolveu, eu passei a ter mais noção de gestão, eu passei a me dedicar muito mais e foi quando, de repente, as coisas cresceram de um jeito surpreendente. Eh, Nesse momento, eu até me mudei para um lugar maior, aí ali um espaço só meu, um espaço próprio, e aí as coisas foram acontecendo, investindo, reinvestindo. Eu ia, percebendo que tudo que acontecia valeria a pena reinvestir, e isso foi uma das grandes decisões. Reinvestir no próprio negócio, tecnologias, congressos, formações. Nunca parou. E quando Samara decidiu ir para o consultório, deixou o PSF, deixou o plantão, a agenda estava lotada? Não estava lotada. Não estava, Sim, não preenchia todos os turnos, mas sim, foi muito rápido, porque sim, como eu falei, depois que eu foquei, e aí eu me dedicava muito mais a divulgar, a fazer conteúdo, eu sempre fui muito sim. ativa, Everton, nas redes sociais, inclusive antes de eu abrir o meu consultório, primeiro, esse pequenininho mesmo, eu já eu já me dediquei a fazer esse trabalho. Eu falo que na época era Sim. Snapchat, né? Não tinha os stories do Instagram, mas eu ainda ali já fazia o compartilhamento da minha rotina. E aquilo foi gerando uma conexão, uma confiança e o reconhecimento. Eu acho que foi uma decisão também muito acertada esse trabalho digital antes mesmo de eu já ter um reconhecimento. Sim. As coisas, Samara, na realidade, elas sempre acontecem duas vezes. Tudo acontece duas vezes. Primeiro ela acontece na sua mente, depois ela se materializa na realidade. Isso é principiológico e os princípios eles se repetem ao longo da humanidade. Se a gente for ver do ponto de vista espiritual, vamos olhar Provérbios não na acepção religiosa, mas no ponto de vista de ensinamento que aquele livro tão rico Hum. pode nos passar. Ele diz: o que o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso está lá em Provérbios 23, 7. Napoleão Hill, no seu livro Quem Pensa Enriquece, diz assim: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Que vai muito de encontro à sabedoria milenar lá de Provérbios. E você falou uma palavra que a gente acha às vezes pouco nas pessoas, por aceitar estar na média. Estar na média é estar preso ao PSF, ao plantão, à falsa segurança de um plano de saúde. Você falou uma palavra chamada coragem. Coragem, do latim, é agir com coração. Vocês podem pesquisar o significado dessa palavra. Então, aquilo que você faz, que age de acordo com o que o seu coração manda,
onde pulsa seu coração e onde a sua mente acredita que vai dar certo, vai acontecer. Ou, na verdade, já aconteceu na sua mente, só não se materializou ainda. Isso é fortíssimo. Muito, muito Isso forte. é fortíssimo. Muito E eu forte. sou muito. E é na verdade. E tem outro livro também que fala muito disso, que é Os Segredos da Mente Milionária, que ele fala de uma fórmula matemática, né? Que Sim. todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento gera uma ação e toda ação tem um resultado, seja bom ou ruim. E assim é para o sucesso e para o fracasso. Muita gente pensa que o fracasso é uma ação pontual. Na verdade, o fracasso é uma sucessão de coisas que levaram ao fracasso, tal qual o sucesso é uma sucessão de coisas que levaram ao sucesso, às vezes na mesma direção, só que em sentidos opostos. Sim. Isso que você falou é sobre visualizar. Você falou, acontece duas vezes, né? Primeiro na mente e depois na Sim, realidade. É isso. Quando a gente visualiza, quando a gente tem a clareza de onde se quer chegar, a gente não tem dúvida. E não é não ter medo, porque o medo existe, sim, né? E ter coragem não é ter ausência de medo. Então, esse foi um momento em que eu pude provar isso. Eu visualizava o potencial que eu tinha, né? Eu sim. visualizava a capacidade, mas eu tinha medo de largar a estabilidade, a falsa estabilidade, e arriscar. São decisões muito solitárias, Sim, sempre acontece aquela coisa que você tem que assumir o risco, mas quando você tem essa clareza, você vai com medo e tudo, né? exato. O crescimento, ele é solitário. Às vezes o sucesso e o resultado ele é coletivo, mas o crescimento é muito solitário. Porque às vezes só você tem a visão de onde você quer chegar. E é difícil as pessoas perceberem isso se você não consegue transmitir com tanta clareza. E o medo, ele é inerente ao ser humano. José Damasio, neurocientista português, ele categoriza 4 emoções primárias, que é medo, raiva, tristeza e alegria. Então, se você for olhar, tem medo, tristeza e raiva, só tem alegria que é bom, É, a princípio. Mas, na verdade, essas 4 emoções primárias, elas não são nem boas nem ruins, elas são necessárias. Porque são emoções que muitas vezes nos transportam para um nível diferente. Nem Jesus foi eximido dessas emoções. Jesus teve medo no Getsemane. Jesus teve alegria, teve tristeza, teve tudo isso. Então, no seu lado humano, ele passou pelas 4 emoções primárias que todo ser humano vai ter. O que muda é o que você vai fazer frente ao medo, frente a cada uma dessas reações. E, na verdade, muitos dizem que o que você é não é na ação. Na ação, muitas vezes, você molda o seu comportamento. O que você é realmente é na reação. isso nos define. Quando você reage de maneira ríspida, de maneira alegre, com medo ou não age, isso é realmente quem você é. Porque na ação você às vezes molda um personagem na ação, Isso mas na reação é você. Você não tem como fugir disso. é verdade. Me fala, Samara, se teve em algum momento da sua carreira profissional que teve planos de saúde, o seu relacionamento com planos, se planos de saúde fez parte da sua trajetória. Nunca fez parte. Sim, Desde a primeira vez, primeira semana de atendimento, foi 100% particular. sim, E eu digo a você que, inicialmente, eu tinha metade do dia apenas ocupado, né? Eu dividia uma sala com outro colega médico, mas essa metade, esse turno, sempre sempre foi lotada a minha agenda. Começou muito bem e se manteve. E eu me pergunto que ao que se deve isso? Porque não é o comum, não é o não é. comum. Comum é você ir, abre seu consultório e você fica lá esperando, você finge que não tem vaga, né, para Sim, trazer aquela escassez, mas não. Desde o início, ou primeiro eu acho que eu comecei numa época em que havia uma escassez, né? Existia sim, uma demanda reprimida, principalmente as pessoas da nossa cidade buscavam centros maiores para serem atendidos, por exemplo, para buscar um tratamento com tecnologias mais avançadas, sim, e eu fui a pessoa que
trouxe essas tecnologias inicialmente para cá. Sim. Eu tive coragem, eu acreditei que existia potencial. Então, um dos pilares foi isso. Acho que outro também foi aquilo que eu falei, a comunicação prévia, de já ter preparado o terreno com a rede social, Sim. coisa que na época também muito pouca gente fazia, ainda era mato, Sim. como se diz. E fora isso, a verdade, né? Quer queira, quer não, a gente vai trabalhando com a verdade, um paciente vai indicando o outro, e aí, desde o início, foi 100% particular. Sim. Eu ainda passei pelos planos. Eu fiz a mesma trajetória que você. PSF, plantões, fui fazer residência, passei 4 anos em São Paulo e voltei. Mas tinha plano de saúde. E o que a gente vê na realidade brasileira é o que os planos querem fazer com a medicina. Primeiro, eles querem emburrecer o profissional. Só pode passar o exame que o plano autoriza, tem que atender tantas pessoas por hora, uma consulta de 5 minutos, que só resolve a dor nas costas, às vezes com Voltaren, e não resolve o problema de saúde da pessoa. É um plano de saúde que forma um verdadeiro predatismo médico, que você atende, paga uma prorata com redução de 20% da sua remuneração por um desmando administrativo que você nem participou. Então, cada vez mais, isso começou a incomodar. E me estimular a ir cada vez mais para a medicina privada. Não numa negação da importância do SUS, da medicina, que a gente sabe que salva vidas, e o quanto que o SUS tem feito e ainda faz, né, pela medicina brasileira. Mas por eu não conseguir exercer a verdadeira medicina que eu aprendi nas cadeiras da academia, e entregar aquilo que tinha melhor de mim, enquanto conhecimento técnico, enquanto entrega pessoal e profissional para o meu paciente. Não tinha liberdade para Não isso. tinha liberdade para isso. E nem conseguia a remuneração que eu acharia justo, e nem tempo também, porque plantões cansam. Quando você vai juntar tudo isso, plantão, noites mal dormidas, PSF, ter que trabalhar no outro dia muitas vezes, acaba que você fica exausto, né? E cadê a verdadeira saúde dos médicos que cuidam dos outros e não se cuida? Então começou a gerar um incômodo muito grande. Existe uma estratégia de diferenciação profissional que Pedro Superto é quem fala muito disso. Ele fala 4 estágios de um processo de diferenciação, e aí faz muito sentido no que ele fala. O primeiro é o incômodo. O que é o incômodo? O incômodo é aquilo que você vai dormir e ele não sai da sua cabeça. Ele vai dormir, você pode, aquilo que o sono não tira ele da sua cabeça. Você vai dormir, que acorda e aquilo está na sua cabeça e você está pensando naquilo. E isso aconteceu em 2 momentos na minha carreira profissional. O primeiro foi para eu ir 100% para o particular, e outro para a gente gerar um movimento de ensinar médicos a ter habilidades que a academia é omissa nesse ensino, e já já a gente vai falar um pouco disso. Então isso estava pulsando no meu coração, eu ia dormir acordando, isso tem que acontecer, isso tem que acontecer. Esse é o primeiro estágio do processo de diferenciação. O segundo é a ruptura. Então aquele incômodo chegou a tal ponto que, se você tiver um advogado para lhe processar, vocês podem processar, se seu casamento for acabado, pode acabar, e você houve uma ruptura, e daquele ponto você não quer mais viver ou aquilo ou viver só com aquilo. O terceiro estágio, após a ruptura, é o momento de adquirir novas habilidades. Então aquilo me incomodava, eu sabendo que eu tinha uma trajetória já de 14 anos como médico, né? Adquirindo habilidade e experiência ao longo de todo esse processo. E eu disse, eu não quero ficar só mais como médico. Isso precisa transbordar e acrescentar na carreira e diminuir o tempo de sofrimento de alguns profissionais médicos. Aquilo que você falou no começo, que você não passou pelos planos, é porque você foi muito intensa no seu consultório. Intensidade distorce o tempo, né? Se você é muito intenso naquilo, às vezes você acaba ganhando 10 anos de experiência de uma pessoa que não foi tão intensa. Exato. Então essa frase é muito verdade, a intensidade distorce o tempo. Então, o incômodo, a ruptura,
adquirir novas habilidades e aí fazer curso, fazer mentoria, se estruturar para no final haver a convocação. É onde você convoca as pessoas para vir para o seu movimento porque você gerou um incômodo, foi se capacitar com novas habilidades e a partir daí você começa a convocar as pessoas porque você sabe que pode acrescentar benefício na vida dessas pessoas. Qual o problema? E aí a gente falava antes de iniciar o podcast. É que muita gente quer pular o incômodo, quer pular a ruptura, quer pular adquirir novas habilidades ou habilidades verdadeiras e quer ir logo para a convocação. Porque muitas vezes acha no mercado uma oportunidade de ganhar dinheiro com determinada estratégia de mercado e aquilo às vezes é um produto vazio ou um produto que não gera transformação na vida das pessoas. Porque muito antes, Samara, de comprar o produto, a pessoa compra você. Sem dúvida. Né? O cliente que chega, o paciente que chega na clínica Samara Veras, antes de comprar um laser de não sei o que, a máquina mais moderna que você tenha lá, e aí eu não estou diminuindo a importância disso, mas ela compra Samara Veras e a transformação que Samara Veras gera na vida das pessoas, né? E isso é muito verdade também no mercado de educação médica, que está em uma crescente. Então, muito antes das pessoas se conectarem com o produto ou serviço de ensino, de curso, de imersão, de mentoria, a pessoa vai se conectar com quem está levando aquela mensagem e se realmente aquela pessoa tem uma trajetória de verdade, de resultado, de consistência, de sistematização e também de faturamento. Porque isso importa e a gente não vai ser hipócrita a ponto de dizer que o faturamento não importa, porque muitos sonhos têm custos e até para exercer a verdadeira medicina também tem custos. Então, eu queria que você tocasse nesse ponto de o paciente compra o médico antes de comprar a tecnologia, o produto, antes de tudo isso. A importância de você ser quem você é, ser de verdade, antes de passar coisas à frente. Você falou muito bem e isso resume um dos meus maiores valores, que é a coerência. Se você é coerente, você não vai se contradizer ao longo do tempo, de décadas. Você vai conectar o que você fala ao que você faz, ao que você inspira. E é aí onde está o que muita gente, muitas vezes, não tem, porque não é de verdade. Então, o que fala não é o que faz, ou o que faz publicamente não é o que faz nos bastidores. E o que eu percebo ao longo da minha trajetória, da minha vida pessoal, da minha vida profissional, é que esse valor, isso que eu cuido com toda a minha honra, é a coerência. Eu busco ser coerente em tudo que eu faço e isso foi sendo percebido. A verdade convence facilmente. Às vezes, o que não é verdade até convence, mas não convence o tempo inteiro. E aí, ao longo da minha trajetória, eu percebo, os pacientes se conectam a essa minha verdade, a essa minha coerência, ao que eu falo ali, às vezes, na rede social, e quando ele entra no meu consultório, se depara de frente para mim, ele sabe que ele está diante daquela verdade. Então, é isso que eu percebo. É fácil colher isso ao longo das décadas e perceber que o paciente se conecta a isso. Sim. E o quão importante, por exemplo, aí já falando das novas habilidades que a gente sabe que o profissional tem que ter na sua atuação, principalmente quem está na medicina privada. Você saiu da faculdade, quanto que você entendia de contabilidade quando você saiu da faculdade? Zero. Jurídico. Zero. Posicionamento. Ixi, era só o que vinha na cabeça, eu ia Montar fazendo. time comercial. Nada. Vendas. Nada. Nada disso. Nada. Então, a gente sai um baú de informações, né? Técnicas. E
o despertar da consciência também passa por etapas, né? As Uhum. informações soltas por si só, um acúmulo de informação, muitas vezes geram mentes ansiosas, que muitas das vezes o excesso de opções gera uma paralisação que você não sabe nem o que fazer com tanta informação, né? Então, o despertar dessa consciência passa do primeiro nível, que é a informação, no segundo nível, que é a inteligência, que a inteligência é o que você faz com a informação que você tem, e aí é o segundo nível da despertar da consciência. Vamos dar um exemplo bem prático. O que é a informação? É a receita do bolo. Uhum. A inteligência é você saber como misturar aqueles ingredientes. O que é a informação? É que a tomate é um fruto. A inteligência é você não botar ela na salada de fruta, né? Então, a informação é uma coisa, é o primeiro nível do despertar. O segundo nível é a inteligência, que é você dar sentido a essas informações. O terceiro nível, aí depende do tempo e do seu lastro, que é a experiência. É o tempo de experiência que você vem acumulando com os anos. Vamos dar um exemplo na nossa área, por exemplo. O residente que quer já bombar no consultório. Pouco provável isso vai acontecer. Porque enquanto ele está na residência, na pós, ele tem que gerar o máximo de conhecimento que ele pode tirar daquele tempo que ele está ali se capacitando para uma determinada área da medicina, para depois ele ir gerar benefício na vida das pessoas. E muitas das vezes, se ele for naquele momento querer juntar habilidades demais, ele vai retardar o seu sucesso. Então, em cada etapa da vida, é importante você ter tempo, porque o tempo vai lhe dar a experiência, que é a terceira camada do despertar do consciente, da consciência. Para então a gente chegar na quarta e última camada, que é a camada da sabedoria. Então, a camada da sabedoria, ela é a mãe de todas, que é onde você sabe filtrar as informações que chegam até você, que você sabe dar muito mais sentido e reconhecer quem tem experiência, reconhecer o que a experiência pode dar a gente. Mas isso a gente só sabe com o tempo. É muito difícil e muitas das pessoas nem com o tempo conseguem chegar nesse momento de iluminação, porque tem uma barreira. Tem muita gente com crenças limitantes, muitas pessoas que não se permitem a chegar nesse nível de despertar de consciência da sabedoria devido a vários motivos. Mas focando nesse despertar de consciência, desde lá da informação até chegar na sabedoria. Como foi que Samara Veras conseguiu ter essas habilidades que a faculdade não entrega, de posicionamento, de marketing, de vendas, de gestão de pessoas? Como foi essa construção que Samara Veras fez ao longo do tempo? Tem a ver com o que você citou anteriormente. Começou com o incômodo, Sim, né? Eu comecei a me incomodar, porque eu abri o meu consultório e eu quem fazia tudo praticamente, a parte financeira, a parte de gestão, a parte de atendimento, a parte de posicionamento, tudo, absolutamente. Eu lembro das vezes que eu precisava ali nos intervalos pagar os boletos dos pedidos, e aí até algo engraçado, nessa nessa sobrecarga de funções em que eu era tudo ao mesmo tempo, alguns dos boletos deixaram de ser pagos, eu nem tinha consciência daquilo, e aí lá veio a hora de fazer pedido e eu não pude fazer pedidos. Imagina só o constrangimento, e aquilo me fez aprender muitíssimo. E ali foi a hora que eu sim, comecei a contratar. Eu digo, opa, peraí, sozinho eu não dou conta. sim, Aí contratei, uma pessoa começou a me ajudar, comecei a otimizar o processo todo. Daí, quando eu cresci um pouquinho mais, aquele incômodo de dizer, não, eu tenho muitos planos e eu não consigo sozinha dar conta. Aí eu fui e contratei um consultor, uma sim, consultoria. A consultoria, no início, foi um desastre, porque ela começou a fazer um monte de perguntas, de diagnósticos. Eu digo assim, ela abriu a caixa de Pandora, ela me perguntava algumas coisas e eu dizia, não, eu não sei de onde, que dado é esse. Então foi quando eu tive a noção de que eu não tinha
a habilidade. Sim, E foi quando eu comecei a buscar algumas habilidades. E aí eu comecei, Everton, a também a me interessar a estudar muito sobre vendas e negociação. Quando eu sim, falo, vem as partes da não medicina que me fizeram evoluir muito, foi quando eu comecei a trazer para dentro da minha prática ali, para dentro da minha clínica, essas noções de vendas e negociação, porque nós vendemos o tempo todo, nós sim, vendemos um serviço valiosíssimo e a gente precisa saber, por exemplo, comunicar. sim. Não é de qualquer forma que o paciente merece receber essa E informação, isso foi né? um passo de humildade, né? Você reconhecer que não tinha determinada habilidade e estar disposta a aprender essa habilidade. Completamente. E quanto mais eu fui aprendendo, mais eu fui vendo a necessidade de aprender. Sim, Hoje, depois de 12 anos que abri o meu negócio, este ano 2025 estamos, eu entrei em uma mentoria de sim, gestão, sim, justamente porque as pessoas que estão de fora, inclusive o meu próprio consultor me parabeniza o tempo todo e ele diz: seu negócio é um exemplo, e eu não, pelo contrário, eu acho que eu ainda tenho tanto a aprender, tanto a melhorar, né? A sim, gente vai tendo a noção do que a gente ainda não sabe, e isso é muito bom, esse sim. incômodo. Aí é quando entra a ruptura e você diz: não, não dá para permanecer assim. E aí eu tenho buscado várias outras habilidades, além que vão ali me ajudar na gestão do meu negócio. E se a Samara Veras de hoje tivesse tudo isso lá no começo do consultório, como que teria sido a carreira? Acredito que mais acelerada, né? Mais. Decolaria mais rápido, sem dúvida, porque eu precisei passar por dores, por perdas, por prejuízos Sim, financeiros, né? Por decepções, sim, frustrações, até chegar aqui a necessidade de hoje, por exemplo, também ter uma consultoria jurídica. sim, Hoje eu tenho a minha empresa, a minha clínica, ela está muito bem estruturada, com vários pilares que antes, lá no começo, eu não tinha de forma profissional, de forma nenhuma. sim. E um ponto importante, Samara, que eu sempre falo é que o médico, durante muito tempo, ele teve um tabu em falar sobre vendas, né? O processo de vendas, ele meio que foi demonizado, deixado ali de lado porque era proibido vender. Enquanto isso, o plano de saúde, o dono do plano de saúde vende, faz a negociação e o médico é só uma jogada ali no meio e ele vai ser uma commodity, não tem processo de diferenciação e o plano de saúde é quem vende o serviço dele. Ele vai para as entidades públicas e aí cooperativas, médicas, e esse povo vende o serviço dele e ele tá lá resguardado porque ele não quer vender. Então, se ele não vende, alguém vai vender ele. Sim. Infelizmente é assim. Então, eu também tinha isso, o medo de passar um preço, medo de passar um orçamento. Só que quando a gente está na trajetória da vida, na construção da experiência para chegar naquela sabedoria que eu falei anteriormente, a gente vê o tanto de benefício que a gente acrescenta na vida das pessoas, o over delivery que a gente se torna de muitos pacientes amigos, a gente recebe presentes, os pacientes muitas vezes nos pagam e nos trazem presentes. Isso diz muito. Presente é uma das linguagens de amor, diz Gary Chapman lá no seu livro As Cinco Linguagens. Então, assim, a gente acrescenta coisas que podem até ter preço, mas que não têm valor. Então, a gente tem que perder, o médico tem que perder, o profissional da saúde tem que perder o medo de passar um preço desde que ele saiba que ele está ali. Por trás daquela estrutura de consultório, tem maquinário envolvido, funcionários, cursos que ele fez, responsabilidade profissional que cada vez só aumenta pelo nível de exigência das pessoas. Então, assim, quebrar esse tabu na medicina ainda é algo que é difícil para alguns, Depende né? muito disso que você está falando, de você enxergar o valor do que você faz, você Isso, acreditar no valor da entrega, isso. mas também de você estudar, né, Everton? A gente precisa estudar, por exemplo, a sua hora clínica. Nem todo médico sabe Sim, responder quanto é a sua hora clínica.
tudo que está por trás de forma abstrata, isso que você falou, as renúncias, a vida, as Sim. horas de sono, os investimentos em livros, em congressos, em cursos, mas também de forma concreta Sim. ali, para a sua clínica estar funcionando dia e noite. Quanto aquilo lhe custa, né? Sim. Então, é preciso entender esse valor, mas é Isso. preciso também estudar a praticidade disso Isso. tudo. E a gente fica muito confortável estar em Mossoró, por exemplo, atuando, eu, você, e conseguir exercer uma medicina de alto nível aqui em Mossoró. Como eu lhe dizia antes, a gente montou uma sala cirúrgica aqui que não destoa a maiores centros cirúrgicos de hospitais em São Paulo, por exemplo. Então, onde você tiver, tem como você investir e cobrar bem por isso. E tem paciente que quer pagar para ser bem assistido, como se estivesse na capital. E a gente consegue fazer isso em Mossoró. Eu tenho uma felicidade muito grande quando eu cheguei de São Paulo em ter conseguido ter parceiros. Aí eu posso citar Francisco Neto, que é o meu anestesista, e comungar do mesmo pensamento de exercer uma medicina de alto nível. E para isso a gente não ter que o paciente sair daqui, por exemplo. A gente tem hoje muitos movimentos ao contrário do natural. Eu tenho pacientes que vêm de Natal operar comigo. Eu também. O natural seria ir do interior para a capital e não da capital para o interior. Então a gente fica muito feliz por isso. E isso tudo deve-se àquilo que a gente também já falou. Olha só como as coisas vão se conectando. Você precisa acreditar Sim, para você poder investir, para você ter a coragem de investir. E esse valor percebido, você citou aí o fato de muitas vezes o paciente te paga e além disso paga com presentes, e aí reforça ainda sim, mais. Eu vivi uma cena muito interessante no último curso que eu dei em São Paulo. Eu tenho, dentre todas as minhas funções, uma delas é educadora. Hoje eu também tenho um curso estruturado, e as edições que eu dei por último em São Paulo, uma das alunas, das médicas, terminou e disse assim: é um curso de um ticket elevado. Ela disse assim: Samara, deixa eu te contar uma coisa. Você cobra barato por esse curso, né? E aquilo que ela me falou me tocou como um reforço a tudo que eu acredito do valor que eu entrego, né? Então é isso que a gente deve, é nisso que a gente deve focar. Você tem que sim, acreditar no valor da transformação. Eu já atendi pacientes, Everton, puxando essa ideia, que não enxergam isso. E aí a gente precisa saber filtrar até os nossos pacientes, porque o paciente que chega sem enxergar esse valor, chega comparando o valor, por exemplo, do ml que você injeta com o ml de um outro colega, ele está completamente vendo com uma visão completamente distorcida da a coisa, né? visão da commodity, né? É, Não tem. porque eu dá vontade de dizer assim: tome esse ml aí, ó, injeta em você, né? É, Porque assim, é tanta arte, são tantas microdecisões envolvidas naquele injetar que levam a um resultado único. Porque eu falo que nem exato. meus alunos que aprendem a técnica do jeito que eu ensino, nem eles vão entregar o mesmo resultado. Porque tem decisões Sim, ali no tempo real que são únicas, são sim, só você, né? E aí tem paciente que às vezes não enxerga isso. E esse paciente que não enxergou isso, infelizmente não vai entender o valor que você entrega. sim. Eu vou fazer uma colocação e após isso a gente vai abrir para umas participações. A gente trouxe aqui uns acadêmicos de medicina na iminência de ser nossos colegas profissionais. Vai sentar um aqui, vem outro e outro. Excelente. Vamos fazer 3 perguntas. Uhum. E aí, eu nem sei como é que ficou essas perguntas, viu, Vamos Samara? lá, com certeza. Eu espero Mas contribuir. antes disso acontecer, eu vou falar de um ponto bastante importante. Ao longo da trajetória que a gente segue iluminando muitas vidas. E a gente segue iluminando e a nossa carreira também segue iluminando. E se eu colocar aqui essa luz nessa caneca, ela tem luz, mas ela tem sombra. Então, sempre, Samara, que a gente se destaca, que a gente é luz, que a gente tem resultado, também tem muitas sombras. Sombras das críticas,
sombras de pessoas que ficaram para trás porque não conseguiram entender que o seu crescimento às vezes incomoda essas pessoas. E a gente sabe que tem muito isso nas pessoas. E o que é que acontece? Muita gente às vezes vai retroagir com medo dessas sombras ou achando que crescer não vai gerar sombras. Só que se você não quiser gerar sombras, você tem que o quê? Que apagar a luz. Então, sempre onde tem luz vai ter sombra. Só não vai ter sombra se não tiver luz. Como que você consegue se blindar? Que estratégias você tem de, com sua luz iluminando, com seu brilho, deixar de lado as sombras, não no sentido de menosprezá-las, mas no sentido de entender que o crescimento gera sombra, gera dores, isso é inevitável na carreira de cada um. Eu entendo exatamente como o problema que eu quero ter. A gente tem que escolher os problemas que a gente quer ter. A gente vai ter problemas se a gente não fizer. Sucesso é um problema. Se a gente faz sucesso, vai ter problemas inerentes ao sucesso. E eu deixo muito que a vida fale por si. Eu foco muito no meu melhoramento dia após dia. Acho que uma das formas que eu tenho de viver que é mais marcante é isso. Eu sei muito pouco da vida do outro, eu me baseio muito pouco na vida do outro, eu foco no que eu preciso melhorar e isso me blinda de críticas e assim, às vezes não, eu prefiro evitar dar ouvidos e às vezes até também ter compaixão, porque uma forma de a gente exercer a caridade muitas vezes é entender a inferioridade do outro, é entender que esse defeito do outro, da inveja do outro, e que às vezes o outro quer te derrubar, mesmo te admira e quer te derrubar, na verdade. A gente precisa, às vezes, ter caridade diante do outro, assim. Então, evito Às me vezes diz mais trocar. sobre ele do que sobre você, né? Sempre, sempre. Então, é focar no meu caminho, no meu melhoramento dia após dia, aquela frase célebre: eu dou ao outro o direito de ser como é, e a mim o dever de ser cada dia melhor. Sim. Então, eu foco muito nisso e vou vivendo com essas luzes e sombras. Todos nós. E a gente já está aqui com o nosso primeiro convidado. Você vai falar seu nome, vai dizer o período em que você está e vai direcionar a nossa convidada fazendo seu questionamento. São acadêmicos que já estão próximos de se tornar médicos, então a gente quer que eles tragam questionamentos que vá acrescentar na carreira vindoura e aí com uma expert aqui já em posicionamento, em vendas, aqui na nossa cidade, uma referência indubitável, a doutora Samara vai acrescentar na resposta de vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela disposição da cadeira, né, para fazer esse questionamento à doutora Samara e também dizer assim que admiro muito os dois profissionais que estão me colocando aqui do lado deles. Tem um sucesso assim inestimável, né? E assim, meu nome é Galmon Júnior, sou estudante de medicina, estou no 10º período e hoje eu gostaria de saber com a doutora, olhando para trás, assim, qual seriam os erros financeiros e também estratégicos que a senhora evitaria cometer hoje, olhando assim para trás e vendo o seu caminho todo na dermatologia? Muito bem, Galmon. Muito obrigada a você por estar aqui. E é um prazer compartilhar minha trajetória. Os erros financeiros. Bom, primeira coisa, como eu falei, eu sofri um pouco pela falta de estratégia e organização no início. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Eu não tinha a noção do que era tributação, né? Então, eu tinha
uma contabilidade ali básica, mas eu não me reunia, eu não procurava entender que tributos sequer eu estava pagando. Então, eu estabelecia os preços, né, eu precificava os meus procedimentos de uma maneira muito arbitrária, que muitas vezes eu saía no prejuízo, achando, jurando que estava no lucro, né? Então, acredito que um dos grandes erros foi não ter me dedicado a aprender um pouco mais sobre tributação, os regimes que me ajudam hoje a entender o valor do meu procedimento, Sim. né? Em relação à estratégia, o que é que a senhora poderia, assim, mais pontuar que seria uma coisa infalível agora? Estratégia de. De alavancar suas vendas, por exemplo, no mercado, nesse mercado da dermatologia. Bom, eu acredito que uma das grandes estratégias é a gente saber comunicar o valor. A comunicação ela é importante em todas as etapas, e eu nem falo apenas na comunicação, por exemplo, da rede social, da divulgação. Hoje é uma das grandes ferramentas que nós temos de comunicar o nosso trabalho, de divulgar, mas a comunicação ali diante do paciente, entender essas técnicas de comunicação, de como vender, de como negociar. Hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa dentro da minha empresa que lida com orçamentos. E eu invisto na formação dessa pessoa. Essa pessoa ela precisa entender as técnicas de comunicação, de persuasão, de como falar com ética, sem extrapolar, sem parecer que é uma venda forçada, né? Sempre a gente levanta muito essa importância da ética, afinal de contas, é um serviço médico, é um serviço que, independente de ser médico ou não, tem que ter ética, né? Então, eu acredito que uma das grandes estratégias é comunicação. Perfeito. Como a senhora já vinha falando, só fazer mais uma colocação. É quando a gente é real, né? Quando a gente é de verdade, a gente não se perde no meio do caminho e daí não se desencontra, né? Os papéis. A verdade, o jeito de comunicar com verdade. E muitas vezes, e eu precisei, viu, Galmão, desconstruir vários preconceitos. Aquilo que o Everton falou no início, que vender parecia pejorativo, né? Mas à medida que eu mesma fui entendendo o valor da transformação que eu causo, eu penso, nossa, essa pessoa vai, ela não está dando a mim um valor em espécie. Ela está se dando, ela está se presenteando. É como se eu enxergo assim, à medida que o meu paciente investe num procedimento, ele não está me dando, ele está dando a si aquele melhoramento. Então, essa verdade me convence e, por tabela, convence o meu paciente. Obrigado. Muito bom, muito bom. Então a gente vai chamar o próximo acadêmico para aqui sentar e fazer o questionamento. Eu vou só dar uma complementada no que ele falou, que você também falou. Estratégia. Estratégia nos falta muito por omissão da academia, que às vezes acha que só o conhecimento técnico de determinada área da medicina é suficiente, e a gente sabe que não é. Então, ter acesso às estratégias certas, até escolher a melhor forma de tributação. Ah, será que no Simples Nacional ou no lucro presumido, onde é que eu estaria melhor? Né? Muitas vezes você fica deixando dinheiro na mesa, tendo prejuízo. A margem, muitas vezes, prejudicada. Exato. Tem gente que está vendendo produto ou serviço aí com a margem muito exígua e muitas vezes tem gente que está só empatando e não sabe. E não sabe. Porque ele não tem essas habilidades e não tem essas estratégias. Mas, enfim, já estamos aqui com a segunda participante, a Kiara. Ela vai fazer o seu questionamento. Você vai falar, o nome eu já falei, Kiara, mas dizer em qual período você está. E vai fazer o seu questionamento à doutora Samara. Então, boa noite. É uma satisfação estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Muito lisonjeada de estar do lado dessas figuras, né? Esse nome tão forte na medicina da nossa cidade que vocês têm. Então, é muito prazeroso estar aqui. E sou Kiara, né? Estou no 11º período, né?
quase que na retinha final, chegando lá na tão sonhada, no tão sonhado CRM. E eu gostaria de questionar, de conversar com Samara e saber dela, assim, que além do conhecimento técnico, que a gente tem obrigação de sair da formação, eu acredito que com o nosso conhecimento técnico, não totalmente, que a gente tem que aprender todo dia. Mas além desse conhecimento, quais valores que você considera primordial? O que é que a gente tem de mais valioso que você considera para o profissional da medicina ter como um pilar, como você falou, pilar? Excelente, Chiara. E eu vou aqui reforçar o que acredito que foi, sem dúvida, um dos pilares que me levaram mais longe do que eu imaginava, de forma mais rápida do que eu imaginava. Além do conhecimento técnico, eu acredito que a comunicação. Olha só, o que eu estou falando é comunicação. A clareza de comunicar, a forma como nós falamos, a forma como nós falamos não apenas verbalmente, né? A linguagem não verbal, toda a forma de se posicionar, isso tem a ver com posicionamento. Aí eu já extrapolo, por exemplo, para a forma como você se expõe, quer seja diante do seu paciente, quer seja em um palco, quer seja em uma câmera, né? Essa linguagem, essa comunicação, ela tem tantos detalhes que merecem ser respeitados, que merecem ser estudados, que merecem ser exercitados para que você torne-se uma pessoa respeitada, para você realmente encontrar esse lugar de respeito. Porque às vezes você tem a melhor técnica, a melhor mão, os melhores produtos, mas se você não tem esse cuidado, essa coerência, né? Todos os conceitos aqui se comunicando, a coerência, o que você faz e o que você fala, você não vai consolidar a sua carreira. Eu acredito que muitos dos convites que me foram dados para palcos, para cursos, tudo isso tem muito a ver dessa habilidade. E se você me perguntar se é uma habilidade nata, não é. Não é. Eu sou uma pessoa que, acredite, Lapidada. extremamente tímida, uma pessoa que tem dificuldade de puxar assunto com outras pessoas, uma pessoa que é super reservada, mas que o estudo, a prática, a técnica me fez destravar, né, algumas habilidades e poder expandir o meu conhecimento, compartilhar o meu conhecimento que poderia estar aqui travado todinho comigo se eu não tivesse tido essa iniciativa, tá? Então, de lapidar a comunicação. E se você pudesse deixar uma mensagem para a Samara lá do início, um incentivo, alguma palavra para quem Samara que está chegando agora na medicina, o que você diria para ela? Eu olho para a Samara do início e valorizo principalmente a disciplina que ela teve, a disciplina, a persistência. Então, disciplina em tudo. A forma como nós fazemos uma coisa é a forma como a gente faz todas as outras coisas, não é? Assim, então, a forma que eu estudava lá desde a época da escola, é a forma que eu estudei na minha faculdade, é a forma que hoje eu também estudo depois de tantos anos de formada. Então, eu parabenizaria essa Samara pela disciplina que me traz até aqui e que eu tenho certeza que pode me levar ainda mais longe. Obrigada. Um prazer, São conselhos, né, que a gente vai sem dúvida. levar, né? Muito bom, obrigado, Chiara. Muito bom a participação. A gente vai encaminhando para chamar o último acadêmico. E a comunicação é uma habilidade muito importante. Em tudo, E, né, Daria? afinal de contas, muita gente às vezes tem a percepção errada do que é a comunicação. A comunicação é o que o outro entende, não o que você diz. E muita gente se perde nisso por orgulho, por arrogância, por soberba, em achar que todo mundo é obrigado a entender ou aceitar a forma como você comunica. Se você não sabe comunicar amor, por exemplo, a outra pessoa não vai se sentir amada.
né? Então, comunicação é muito sobre como o outro percebe, não como você diz. Isso é bem importante. Muito. Por isso que a gente tem que buscar ser o mais claro possível, né? Eliminar os ruídos aí entre o que você fala e o que o outro escuta. Estamos com o último participante aqui. Você vai dizer seu nome, vai dizer o período que você está e vai direcionar a pergunta para a doutora Samara. Eu me chamo William, sou aluno do 11º período de Medicina. Primeiramente, dizer que é uma satisfação enorme, já conheço o Everton. E Samara acompanha nas redes sociais, agora pessoalmente. A minha pergunta, Samara, é para saber quando você voltou para Mossoró, estudou, voltou. Você teve dificuldade em precificar os procedimentos estéticos por ser uma cidade do interior do Rio Grande do Norte e não uma capital? William, prazer meu. Igualmente. E sim, claro que eu tive. Primeiro que eu fiz uma pesquisa de mercado. Inicialmente, logo que eu iniciei o meu consultório, eu me balizei muito por isso. E à medida que eu fui investindo mais e mais na minha carreira, em que eu fui saindo de Mossoró, dando cursos fora e sendo chamada, convidada, ou seja, ganhando mais autoridade na minha área, eu olhei para a minha precificação e disse, opa, tá muito fora. Olha só, eu ia para São Paulo, ensinava uma técnica, o meu aluno, o meu médico, cobrava um valor bem maior do que o meu. Então, foi quando eu disse, eu preciso ter coragem da ruptura, né? Eu preciso voltar para a minha cidade e ser diferente do que está me cercando. E aí eu tive essa coragem e isso aconteceu. E aí foi uma construção, não foi da hora para outra, né? Mas inicialmente eu tive essa dificuldade e a partir do momento que eu rompi com o padrão, eu continuo colhendo o que eu acredito. As pessoas têm o contrafluxo de vir da capital para o interior, as pessoas reconhecem o valor daquilo. Então, é toda uma construção, tá? Mas no início não foi fácil, não foi assim, eu vou arbitrariamente colocar já o que eu acredito. Não, foi sendo construída aquela Deixa eu só autoridade. acrescentar, Samara, sem querer tomar Por a favor. resposta, mas olha como se repete. Gerou um incômodo. O aluno, eu estou ensinando, eu poderia estar num nível, gerou incômodo. Aí gerou a Isso. ruptura. Da ruptura gerou a construção, que a construção é a busca de novas habilidades para depois haver a convocação. Olha, A galera exatamente. vindo de Natal para cá fazer procedimento com a doutora Samara. O princípio, ele está presente em tudo. A mesma coisa que eu falei anteriormente, né? Incômodo, Bem ruptura, no novas exemplo. habilidades e a convocação. A convocação de forma espontânea Exato. como se na cronologia que deve Exato. ser, né? É muito massa. Legal. Muito bom. Muito obrigado, Obrigado, William, doutora. Obrigada. pela Obrigado, participação. Acrescentou muito os acadêmicos aqui, até mesmo porque a gente está falando para médico e para pessoas também que vão ser médicos. Mas, Samara, já se encaminhando aqui para a gente finalizar, não agora, mas vamos já se encaminhar para os finalmente. Eu não queria finalizar Tá muito sem tocar em dois pontos que eu acho bastante importante. Você conseguiu projetar a sua carreira médica para além das fronteiras de Mossoró e região, nacionalmente, internacionalmente, como palestrante, speaker. O quanto que é essa projeção, e fala um pouco como foi essa projeção, e o quanto que ela impactou no seu consultório, na sua essência da atividade médica, o quanto que essa projeção se traduziu dentro do seu consultório. Isso é bem real. Bom, a parte educacional, as palestras, os cursos. Hoje eu palestro nos principais congressos da minha área. Hoje eu dou cursos também nos principais capitais. Hoje eu sou speaker de alguns grandes laboratórios de preenchedores, de injetáveis da minha área. E tudo isso aconteceu de uma maneira muito espontânea, não foi planejada.
Sim. Lembro-me bem que logo que eu terminei a minha pós-graduação, a minha segunda pós-graduação, o meu professor, né, o mestre, alguém que eu me inspirava muito, organiza uma convenção e ele me chamou logo recém-terminado ali, disse, olha, eu quero que você dê uma aula sobre tecnologia. E para mim foi uma surpresa, né? Assim, que confiança, mas justamente por ele ter acompanhado o meu desenvolvimento, toda a minha trajetória dentro da pós-graduação, acredito que ele tinha essa confiança. Então, o primeiro palco foi assim para mim de uma importância enorme e dali em diante outras portas se abriram, né? Então, a forma como eu me entreguei Sim. àquela palestra é a forma como eu me entrego a tudo, com intensidade, com profundidade. Eu gosto muito de enxergar ali quem está aprendendo. Eu gosto de me enxergar naquela pessoa, a forma como eu gosto de entender um assunto de forma simplificada. Então, eu simplifico. Sim. Essa minha linguagem acabou gerando um reconhecimento. Samara é muito didática, Samara é coerente, Samara é científica. E aí as portas foram se abrindo até que eu também criei o meu próprio palco, o meu próprio curso. Eu tenho um curso, um método, muito observadora que sou, muito apaixonada que sou por lábios. Eu criei um método de abordagem labial que é muito além do preenchimento e chamado Lip Sculptor, e esse método ele já me levou a vários países, né? A algumas mentorias, algumas pessoas de fora que vieram também aprender comigo. E é aí quando eu vejo que o quanto isso vai impactando, quando eu falei que a precificação foi uma construção, né? Sim. Foi impactando no ticket do meu procedimento, né? Sim. Então, aquilo foi aumentando e eu com muita segurança eu pude ir aumentando e os meus pacientes entendendo o valor percebido daquilo. Então, Sim. impacta diretamente dentro do consultório. E para finalizar, outro ponto, agora mais recentemente, Samara Veras também é autora de livro. Sim. Eu tive a oportunidade de ganhar o livro da Samara, mas eu quero que ela fale o que motivou e o que quer dizer entre pele e alma. Entre Pele e Alma tá até aqui um dos exemplares, né? O Entre Pele e Alma, ele foi motivado por pura sensibilidade, né? Sensibilidade e humanidade. Sim. Tudo que eu exerço no dia a dia do meu, mesmo antes do meu consultório de dermatologia, muito antes ali, desde os meus PSFs, sempre foi com muita sensibilidade e humanidade. Então, algumas histórias que eu já costumava compartilhar ali na rede social. Afinal, a minha rede social é um canal que eu utilizo de uma forma muito constante, muito aberta, e que eu sei que as pessoas se conectam porque enxergam a verdade. Ali já não parecia mais ser suficiente. Algumas histórias não caberiam mais apenas nos prontuários, alguns aprendizados não poderiam ficar só comigo, alguns impactos e transformações eram tão reais que eu disse, nossa, isso pode impactar ainda mais pessoas. E aí foi quando eu decidi reunir algumas das minhas anotações. Olha, eu anotava as histórias mais impactantes e eu dizia para mim mesma, assim, de uma forma muito distante, isso ainda vai virar um livro. Às vezes eu estava ali no meio de uma consulta, o paciente me contava uma coisa extremamente engraçada e eu dizia, não, peraí, deixa eu anotar essa aqui, que essa aqui vai para um story. Aí eu anotava o caso e aí essas anotações, certo dia, encontraram a oportunidade de se tornar livro. Então, o Entre Pele e Alma é um livro que compartilha a minha experiência ali do lado de cá do jaleco, né? Sim. E que traz o leitor para uma posição muito única, que é a minha posição de entender a estética, de entender as dores estéticas, de enxergar as transformações, de entender que a autoestima é muito importante na vida das pessoas e foi daí que surgiu esse livro lindo, sensível,
e emocionante. Não tenho dúvida. E para finalizar, Samara, a gente vai falar um pouco aqui sobre esse movimento que estamos criando sobre mentalidade médica. Alguns podem chamar de dar match, outros podem chamar que é quando o X se cruza nos caminhos, que é aquilo que você carrega enquanto essência e aquilo que as pessoas ou o mercado precisa. Minha mãe era professora, eu acho que eu adquiri um pouco de habilidade com ela. Depois que eu voltei como médico, também fui professor na universidade onde eu me formei, como voluntário, como forma de retribuição na UERN, e também em outra instituição na cidade. E eu sempre acho que é muito natural isso para mim. Ensinar, falar, comunicar, e consigo também me fazer entender com muita facilidade. Só que agora eu decidi fazer isso de outra forma, ensinando colegas médicos, né, pegando na mão, seguindo junto, a adquirir novas habilidades que eu queria ter tido lá no começo da minha carreira. Muitas dores, frustrações teriam sido amenizadas, atenuadas ou sido diferentes. E para isso tem que ter um match entre o que você traz consigo em essência e o que o mercado precisa. Se você faz só o que o mercado precisa, uma hora não vai vingar porque aquilo não é sua verdade. E também, se você faz só aquilo que você acredita que vai dar certo, mas que o mercado não está precisando, você vai falar como que fosse dois ETs aqui e o mercado não está nem aí para isso. Por isso que muitas vezes você encontra muitos gênios que não bombaram na vida, porque às vezes ele está indo produzir uma coisa que o mercado não tem capacidade ou não quer absorver. Então tem que juntar as duas coisas. E a gente juntou isso. A minha essência de gostar de ensinar e de querer contribuir com a profissão que eu abracei com todo carinho e amor, e hoje eu sou médico muito feliz com a profissão que abracei e segui, com a necessidade do mercado do médico adquirir essas novas habilidades. E toda construção de um movimento também passa por algumas etapas. Você está vendo que eu sou bem metódico assim Adoro, adoro esse jeito de pensar. em fazer etapas. E há minutos atrás aqui a gente viu que o William fez uma pergunta e você construiu a sua história aí e se encaixou perfeitamente dentro das etapas que a gente falou. E esse movimento que a gente está construindo passa por algumas etapas também. Por exemplo, a primeira etapa de quem quer construir qualquer movimento, seja seu consultório particular, seja um negócio educacional, é abrir uma empresa e criar um CNPJ. É o primeiro passo, não tem como fugir disso. A partir daí você vai comercializar seu produto ou seu serviço, seja lá o que for. O segundo passo é a criação da marca. A criação da marca vai muito além de um logotipo. A criação da marca é a sensação que você promove nas pessoas, né? Não é você entregar o bolo, é o sabor do bolo, né? É o paciente que entra no consultório, no seu consultório, e sente aquele aroma, sente a sua recepção, sente o seu calor. Isso é criação de marca, é a experiência que você proporciona. É a sensação que você causa no outro. Para então você ter um terceiro movimento, que é a geração da tribo. A tribo são aquelas pessoas que estão procurando o mel, a sensação que a sua marca promove. E que outras pessoas também querem chegar perto para se conectar com aquele grupo, porque aquele grupo faz muito sentido as conexões entre eles. E você deve perceber muito isso entre suas pacientes. Pertencimento. Tem pacientes que querem chegar lá para se sentir pertencente àquele grupo de pessoas, porque faz sentido para ela aquilo, né? Então, a doutora Samara lá abriu seu consultório, criou sua marca, criou sua tribo. E o final de tudo isso, Samara, é o que a gente está construindo aqui dentro da mentalidade médica, que você já construiu no seu consultório, na sua carreira. Depois da tribo é um movimento. O movimento é aquilo que lhe preenche. É aquilo que sem ele a vida não tem mais sentido. O movimento é aquilo que você promove de transformação, é aquilo que você gera de valor-benefício, não só na vida do paciente,
mas transcende para os outros profissionais, transcende para a sociedade. E é isso que a gente quer gerar. É a valorização cada vez mais da atividade médica, o médico adquirindo novas habilidades, sabendo se posicionar, sabendo montar time comercial, sabendo vender, sabendo cobrar, sabendo jurídico, tributação, tendo a mentalidade correta frente aos princípios que a medicina exige de ética, de honra, de respeito, e construindo um consultório próspero, lucrativo, como é o seu, como é o meu, como é de muitos outros, com um passo a passo bem detalhado de onde ele deve ir e onde ele não deve ir. E para finalizar, algumas colocações que eu queria que você falasse. Eu vou dizer uma palavra, uma frase, e você vai dizer ou uma palavra, uma frase curta do significado dessas coisas para a doutora Samara Veras. Vamos lá. Um amor. Minha filha, Família. base, Deus. minha força, Medicina. meu propósito, Um livro. dentre tantos, deixe-me lembrar. Não pode ser entre pele e alma. Não! Brincando, pode ser. São tantos. A gente lê tanto. E acaba Olha, eu tô vendo vários, mas eu vou falar de um que me fez entender que a. um livro que vai ajudar a despertar a mentalidade de quem quer seguir a carreira médica que você seguiu. Do despertar da mentalidade, deixe-me. Armas da Persuasão. Sim, Esse é muito bom para muito isso. bom. E para finalizar, uma frase e um conselho que você quer deixar para os médicos que estão assistindo esse podcast, para os futuros médicos que também estão assistindo, que podem servir de inspiração, de ensinamento. Fique à vontade para finalizar. Olha, o meu maior conselho é fazer o que a gente discutiu muito aqui, é olhar para si, focar em si, focar em ser melhor todos os dias, não se deixar contaminar pelas pressões externas. É muito fácil hoje se sentir derrotado, se sentir menos, se sentir fracassado, porque as comparações elas são inevitáveis. Mas se você olha para você, para tuas potencialidades e para as suas fraquezas, entenda suas fraquezas, entenda seus poderes, enxergue o copo meio cheio, em vez de o copo meio vazio, em vez de o que falta. Foque no que você tem. Isso sim pode te levar para um lugar melhor, né? Eu acho que evitar as comparações e olhar para si é o meu grande conselho. Foi um espetáculo o podcast. A gente teve muitos ganhos, muitas discussões. Tivemos oportunidades aqui de discutir com dois profissionais que já estão na carreira médica há algum tempo, com profissionais que irão entrar na carreira médica. Discutimos, além da medicina, temas espirituais, falamos sobre venda, conselhos para a vida. E aqui encerra o primeiro podcast da Mentalidade Médica. E se você chegou até aqui e gostou do nosso conteúdo, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, pode até compartilhar com alguém que vai gostar desse tipo de conteúdo. E iremos trazer nos próximos episódios muito conteúdo de alto valor, pessoas gabaritadas na área médica, gratuito para você que está aqui com a gente na Mentalidade Médica.